uma ponte que havia na região ali entre Arroio do Meio e Lajeado, que atende quase que 200 municípios, que a ponte caiu. Quanto o senhor acha que a partir de agora vai ser levada em conta a visão de cientistas sobre mudanças climáticas e o efeito dos seres humanos sobre as mudanças climáticas? A questão da mudança climática e dos efeitos dela, né, é algo que tem que ser encarado pelo Estado brasileiro como um todo, nos seus 3 níveis. Seja bem-vindo ao Salão Nobre, senador Hamilton Mourão. Muito obrigada pela presença. Senador, em 27 de abril, a chuva forte com granizo já atingia a região central do Rio Grande do Sul. Em 29 de abril, o Instituto Nacional de Meteorologia fez o primeiro alerta vermelho. De lá para cá, o estado vive a pior tragédia da sua história. São mais de 2 milhões de pessoas afetadas. O senhor assumiu a relatoria da Comissão Especial do Senado destinada a acompanhar e propor medidas de enfrentamento das enchentes. O que o Senado pode fazer para ajudar? Pois é, essa é uma pergunta, né, que todos os nossos eleitores fazem e, na maioria das vezes, né, eles não têm a exata compreensão daquilo que são as nossas possibilidades e limitações, né? Então, hoje, a nossa comissão ela já fez a sua primeira reunião, onde nós debatemos exatamente o plano de trabalho, né? E aí nós colocamos uma visão que nós temos que trabalhar em 3 fases. Uma primeira fase, que é essa que nós estamos vivendo, né, da salvamento, resgate, abrigo das pessoas que estão sem as suas casas, né? E um princípio de recuperação, como está sendo feito em algumas localidades, para que se procure um reinício de uma certa normalidade na vida. Uma segunda fase, que é da reconstrução do Estado, e uma terceira fase, que é de um verdadeiro projeto de resiliência climática para que a gente tenha condições de enfrentar outra catástrofe dessa natureza e não tenha as consequências terríveis que nós estamos tendo agora. Senador, como que a sua família está lá no Rio Grande do Sul? Olha, eu tenho familiares que residem em Porto Alegre, familiares que residem em Bagé, tem familiares que residem na Serra. Ninguém foi atingido por perda não perdeu os seus bens, né? A minha cunhada, a irmã da minha primeira esposa, que faleceu, ela foi para Criciúma, para a casa do filho, porque não tinha água em casa, mas é um apartamento, não foi inundado, não tem nada. Já a minha sobrinha, filha dela, que é médica, tem que permanecer lá em Porto Alegre, o marido é médico, com 2 filhas adolescentes, né, moram ali na região da Bela Vista, estão sem água até hoje. Então é um problema sério, né? Mas os 2 médicos estão trabalhando diuturnamente no apoio à população que está sendo atingida. E outros familiares que moram no interior, esses não sofreram, vamos dizer assim, as consequências nefastas dessa tragédia. Principalmente a turma lá de Bagé. Bagé está mais acostumado com seca do que com água. Senador, como é que o senhor descreveria o seu sentimento pessoal ao testemunhar uma devastação causada como essa pelas enchentes no Rio Grande do Sul? Olha, por mais duro que a gente seja por ter visto outras tragédias ao longo da vida, vamos lembrar que por ter sido militar ao longo de 46 anos da minha vida, não é, a gente muitas vezes se acostuma, não é, com as desgraças, vamos colocar assim, não é? Mas isso que atingiu o Rio Grande do Sul é algo inimaginável. Inimaginável, primeiro, porque você vê populações laboriosas, não é, que já haviam sofrido um primeiro impacto aí em anos anteriores, voltam a sofrer agora um impacto muito maior, não é, com a perda da sua casa, com a perda da sua terra. Não é? Aí pessoas que nunca imaginaram que teriam a sua casa alagada, não é? Ali que mora naquelas regiões de Canoas, de Eldorado do Sul, onde foram construídos inúmeros condomínios que hoje estão debaixo d'água, Guaíba, não é? Cidades que praticamente desapareceram. O centro de Porto Alegre, por outro lado, tem uma memória, não para a nossa geração, mas para gerações anteriores, da enchente de 1941. Mas atingiu bairros aí como Menino Deus, como uma Cidade Baixa. Então é uma tristeza muito grande que nos invade. A gente vê o aeroporto, né? Um aeroporto realmente que é um ícone da nossa cidade. Só o Laçador está do lado de fora ali, tá? Talvez como um símbolo para dizer, olha, nós somos maiores que isso tudo. Senador, em setembro do ano passado, o senhor esteve com o governador do estado, Eduardo Leite, para conversar sobre as enchentes, que naquela ocasião tinham matado 54 pessoas.
Alguma coisa mudou de lá para cá, na sua visão? O senhor acredita que alguma coisa mudou na visão de gestores públicos sobre a necessidade e urgência de políticas de prevenção e resposta a desastres naturais no seu estado? A realidade, eu acho que isso é uma questão nacional, né? Essa questão da mudança climática e dos efeitos dela, né? É algo que tem que ser encarado pelo Estado brasileiro como um todo, nos seus 3 níveis. Então, a gente tem que lembrar que, desde 2012, existe uma política nacional para isso, que nunca foi implementada, né? Ela não teve as suas ações concretas colocadas, né? E quando a gente vai partir para um planejamento dessa natureza, nós vamos ter que empregar toda a força do Estado. E o que eu chamo de empregar toda a força do Estado? Não são só as pessoas responsáveis diretamente pelas ações de defesa civil, que na maioria dos estados e municípios é um número pequeno. Eu acho que hoje talvez Santa Catarina seja o estado que tem, não é, uma capacidade melhor de pronta resposta nessa questão da defesa civil, não é? Então, nós vamos ter que partir agora, e isso eu acho que é uma das coisas que a nossa comissão tem que olhar com carinho, dentro daquela fase da resiliência climática, né? De você ter um planejamento que tenha equipes já previamente preparadas, treinadas, né? Então, de vez em quando você tem que fazer treinamento. Eu lembro, por exemplo, o seguinte: quando eu servia ali no Rio de Janeiro, na Brigada Paraquedista, né, nós tínhamos as ações de emergência para evacuação de Angra dos Reis em caso de acidente nuclear. Isso era treinado, no mínimo, uma vez por ano, né? Então, nós teremos que partir para situações dessa natureza e, principalmente, pré-posicionar equipamentos para enfrentar a catástrofe. Então, tem que ter barraca, tem que ter equipamento de purificação de água, tem que ter barco, isso tudo já pronto, pré-posicionado, está na iminência de acontecer alguma coisa, equipes acionadas, posicionadas. E em relação a políticas de prevenção, senador? A prevenção, ela passa muito por recuperação de áreas degradadas, né? Com a ocupação desordenada do solo urbano, né? Vamos lembrar, o impacto na região da Grande Porto Alegre agora é muito maior porque, em relação a 1941, porque é uma região que agora está altamente urbanizada. As beiras de rios foram ocupadas, né? Quando você olha aquela região ali, né, que fica entre aquela grande várzea da chegada do Jacuí, do Caí, né, que está tudo inundado, então muita ocupação irregular daquela região ali, né, dificultando o próprio escoamento das águas, né? Então a prevenção terá que ser. Você está falando da impermeabilização, senador? Impermeabilização do solo, né, você ter canais que possam escoar a água. Agora mesmo, né, vem pessoas aí dizendo: nós vamos cavar um canal da Lagoa dos Patos para o Oceano Atlântico para que a água escorra mais rapidamente. Tudo bem, isso pode ser aventado, não é? Quanto é isso aí, 30 quilômetros, 35 quilômetros? Mas não é pá e picareta que você vai abrir, não é uma vala que você vai abrir. Você teria que... Então, essas medidas preventivas terão que ser equacionadas. Senador, teve um pesquisador que fez uma avaliação sobre a capacidade de enfrentamento de desastres naturais e de ações de prevenção de governantes, e não faz diferença. Ele considera que tanto na direita quanto na esquerda ninguém fez o dever de casa. É como se os políticos brasileiros não considerassem urgente o enfrentamento de desastres naturais. Como o senhor vê a questão? Agora, vamos dizer o seguinte, bateu na porta, né? Ou até arrombou a porta a questão do enfrentamento a desastres naturais. Como eu te falei anteriormente, nós tínhamos há 12 anos uma política que previa uma série de ações e elas não foram executadas desde o nível, né, aqui do nível federal até chegar no coitado do município, que na maioria das vezes, né, lhe falta gente, né, e os problemas são tantos que o prefeito não olha muito para isso aí, né? Então agora nós vamos ter que olhar isso de outra forma, buscar, vamos dizer assim, as melhores práticas, né? Vamos lembrar, a FAO tem projetos dessa natureza, não é? O Banco Mundial tem projetos dessa natureza, então está na hora da gente, não é, baixar a cabeça, vestir a sandália da humildade, buscar, não é, essas práticas que já existem em outros países que enfrentaram, não é, problemas similares ao nosso e implementar isso aí. E está no escopo do trabalho da comissão que o senhor vai ser relator? Olha, isso pode, a comissão hoje ela não tem um prazo, né, para findar, não é? Então eu acho que nós teríamos aí a oportunidade de colocar aconselhamentos nesse sentido e até, efetivamente, aquilo que é o fundamento do parlamento, é aprovar leis, não é? Projetos de leis
que facilitem as tarefas do governo federal, do governo estadual, do governo municipal nesse sentido. Senador, hoje, no momento agudo da calamidade, há consenso no parlamento sobre a necessidade de ajuda ao Rio Grande do Sul. O senhor acredita que esse consenso vai se sustentar e garantir a aprovação das medidas de reconstrução que serão necessárias, especialmente em relação a gastos públicos? Olha, exato, em primeiro lugar, né, que a gente já viu, o governo aprovou aí no último final de semana uma medida provisória com 12 bilhões de reais destinados, né, nos mais diversos ministérios para enfrentar essa situação do Rio Grande do Sul. Então, isso é um crédito que está aberto. Agora nós temos que ver esse crédito se transformar em realidade. É óbvio que a gente sabe de toda a dificuldade da gestão pública, eu digo isso porque eu já estive do outro lado do balcão. Né? Muitos dos meus colegas, às vezes, não tiveram do outro lado do balcão e não sabem da dificuldade do gestor público, né? De abrir licitação, de fazer as compras necessárias. Aí nós temos a questão do crédito, do financeiro, que não está casado com o crédito. Então, você faz a licitação, você empenha, liquida e aí não paga, paga atrasado. Eu tenho visto isso muitas vezes. Então, esse pacote todo nós vamos ter que estar acompanhando permanentemente. Agora, acho que aqui no parlamento, né, nós deveríamos, né, com os recursos que existem nas emendas de comissão, né, e eu falo aqui do Senado, seria importante que se abrisse mão de parcela desses recursos. Você vê na Comissão de Educação, o presidente, o nosso senador Flávio Arnes, destinou todo o recurso já para o Rio Grande do Sul. São 38 milhões de reais que havia, mas nós temos comissão aqui que tem bilhão. Então, se abrir mão de parte desse recurso, eu acho que é um recurso que chegaria de imediato ao Estado do Rio Grande do Sul e facilitaria, né, as ações que o governo tem que tomar nesse presente momento. Esse é um trabalho de negociação dentro do parlamento? É um trabalho de negociação, de convencimento. Eu mesmo, né, vou buscar conversar com os dois presidentes de comissão que têm maior recurso, eu não quero falar nomes aqui. Desenvolvimento regional. Desenvolvimento regional, a CCJ, né, para que, vamos colocar, uma tem mais de quase 5 bilhões de reais. Se ela abrir mão de 1 bilhão e colocar na mão do Estado do Rio Grande do Sul, será algo maravilhoso. Senador, que tipo de ações o senhor considera prioritárias para a recuperação das áreas afetadas pelas enchentes? Olha, as ações hoje de recuperação, elas passam pela abertura das vias que estão obstruídas. Nós temos muita localidade. Ontem mesmo eu recebi mensagens aí do pessoal do Vale do Taquari, né, de localidades que estão isoladas, né, que estão sendo abastecidas por lançamento de paraquedas, de cargas com gênero, com água e com outros itens necessários para que a população se mantenha. Então nós temos que abrir as vias, construção de pontes, né? Então ontem também me procuraram a ponte que havia na região ali entre Arroio do Meio e Lajeado, que atende quase que 200 municípios, que a ponte caiu, era uma ponte de ferro, eles pretenderam reconstruir com as estruturas existentes, só que viram que não tem mais estrutura, né? Então isso aí dá 15, 16 milhões de reais. Quando a gente olha os bilhões que existem em comissão, é troco, vamos falar assim. Então, são esses... Recuperar a capacidade de mobilidade dentro do Estado. Assegurar o livre trânsito de bens e pessoas, né? Porque isso significa a chegada de ajuda humanitária, significa o reencontro de famílias, significa o escoamento de produção, né? Ou significa a retomada da atividade econômica. Então, essa é a questão prioritária. E óbvio que nós temos uma recuperação voltada para aquelas pessoas individualmente, né, que perderam todos os seus bens, tiveram sua casa destruída, que tem que ter uma... Você tem dois tipos, tem aquele da casa alagada, a casa está lá, está inteira, né? Ele perde ali, vamos botar perdeu os móveis... o interior do interior da casa. Mas tem o outro que perdeu tudo, né? Então a gente tem que buscar soluções para esses dois grupos de pessoas. E dentro desses dois grupos, você vai ter uns de maior poder aquisitivo, que têm condições de, por eles mesmos, se reconstruírem, e outros não, que tinham gastado todas as suas economias para ter sua geladeira, sua televisão, etc. e tal, e que agora nós vamos ter que ter algum apoio para isso. Senador, e como escolher o que recuperar primeiro, em termos de investimento público? Bom, o recuperar primeiro eu acho fundamental as vias de acesso, né? Aí entra o próprio aeroporto. Mas dentro das vias de acesso também tem escolhas que precisam ser feitas, porque várias pontes, por exemplo, foram destruídas no estado, né? Cada município vai ter que dar a sua prioridade, né? Isso é uma realidade de cada município. Não adianta eu daqui pegar e dizer, não,
Prioridade 1 então, por exemplo, essa situação que eu te falei lá entre Arroio do Meio e Lajeado, a prioridade 1 é você colocar a ponte em pé, porque aí você assegura o livre trânsito da região, né? Você pega, por exemplo, ali a 287, que vai lá entre Candelária e vai ali para Santa Maria. Né? Você pega a BR-386 lá em Lajeado, que né? A água tomou, e a BR-386 é um eixo fundamental para que você se conecte com o norte e o noroeste do estado. Então, tem que estabelecer essas prioridades. Mas isso está muito na mão, aí é que eu digo, do executivo. Né? O gestor, seja ele o governador do estado, seja o prefeito, eles é que têm que ter essa visão da prioridade. E em relação ao desenho de um novo plano de longo prazo para a prevenção de futuras enchentes e outras catástrofes, a gente já conversou um pouquinho no começo do programa, mas quanto o senhor acha que a partir de agora vai ser levada em conta a visão de cientistas sobre mudanças climáticas e o efeito dos seres humanos sobre as mudanças climáticas? Eu acho que desde já o mesmo antes, é um linguajar militar. Né? Não dá mais para você achar que os cientistas, né, ou aqueles que fazem os seus cálculos aí mostram o que pode acontecer né, dependendo de determinada situação. Né? Então, isso tem que estar dentro do planejamento, são hipóteses. A gente, na vida militar, né, trabalha o tempo todo com hipóteses, né, as hipóteses de conflito. Agora, tu vai ter que trabalhar em cima de hipóteses de tragédia. E, para isso, você tem que chamar aquelas pessoas que pensam a esse respeito, que fazem suas medições, que fazem suas pesquisas, e, a partir daí, ele pode dizer, olha, se acontecer isso, a consequência vai ser essa. E você tem que ter um planejamento para atender aquilo ali. De que maneira a nossa legislação ainda pode ser aprimorada para garantir uma resposta mais ágil e eficaz em futuras situações de calamidade? Olha, existem sem número de leis aqui. Nós fizemos um levantamento inicial na nossa comissão ali. Eu acho que tem umas 30 projetos entre emenda constitucional, projeto de lei, que atendem e todos são meio que superpostos. Então, até na reunião agora de quinta-feira, né, nós vamos fazer um trabalho ali de depuração, porque quem tem muita prioridade não tem nenhuma. E para a gente eleger, no máximo, 5, né, desses projetos, então, normalmente, todos eles estão centrados no apoio à agricultura, né, da questão de prorrogação de dívida, na questão do apoio à micro e pequena empresa, né, a questão de agilização, da flexibilização das contratações, que já vem mais ou menos num decreto de emergência. Todos os projetos têm mais ou menos uma similitude nisso aí. Então, a gente tem que selecionar ali, no máximo, 5, levar ao presidente Rodrigo Pacheco e dizer, ó, é isso que nós temos que botar para trabalhar e votar aqui dentro no mais curto prazo possível. Senador, e no caso das cidades que foram destruídas, algumas cidades no Rio Grande do Sul acabaram, né? Existe alguma abordagem específica para esses casos, o senhor acredita? Olha, Renata, eu vejo que algumas cidades ali, por exemplo, que já foram detonadas 2 vezes seguidas, né, nos últimos 9 meses, deveriam ser reconstruídas em outro lugar. É uma coisa difícil, né? Você pega ali Roca Salles, né? Roca Salles não é uma cidadezinha nova, né? Roca Salles já deu até jogador de futebol do Grêmio, que era o Elton, que todo mundo chamava o alemão de Roca Salles, né? Que jogou muito tempo no Grêmio ali no final dos anos 60, anos 70, quer dizer, já é uma cidade antiga, com uma população ali laboriosa, né? Que vive no grande parte da terra, tinha suas indústrias, mas ela fica numa curva do rio Taquari, né? O rio faz um gancho nela. Então, ela toma água por todo. Então, talvez tenha que subir um pouco a nova localização da cidade, deixar essa área mais perto do rio para obras de arte ali que, se por acaso inundarem, não vão significar uma perda, né, tremenda para a cidade, né? Então, você tem Mussum na mesma situação, Cruzeiro do Sul. Então, tem que verificar. Vamos construir no mesmo lugar para depois a gente ter que reconstruir novamente. E quais são as etapas para lidar com uma situação como essa, senador? As pessoas vão precisar de terra, de infraestrutura urbana, de serviços. Eu estava conversando com o Otto. E de se sensibilizarem para essa necessidade. Sim, porque entender. A pessoa que mora há 60 anos na casa dela, na beira do rio, como que ela vai sair? Pois é, não é diferente, por exemplo, não pode ser como Canoas. Canoas tá bom, foi inundada, mas moram 200 mil pessoas, 250 mil pessoas. Agora, você pega cidades que moram até 10 mil pessoas, há condições de você, né, refazer o plano diretor daquela cidade e levar
né, essas casas que vão ser reconstruídas, você constrói um novo bairro, porque você tem uma área que não foi atingida, né, mas aqueles que foram atingidos você leva para o outro lado da cidade. Agora, é uma decisão do gestor municipal em comum acordo com a sua, né, com seus eleitores, né, mas com a sua população. Mas o senhor acredita que algumas áreas afetadas vão ser consideradas condenadas a partir de agora? Eu acho que o bom senso leva a isso, né? Porque quando você tem... Sempre se dizia que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Agora caiu. E caiu, um levantamento de um pesquisador da Unesp concluiu que em um ano, de maio de 2023 até hoje, o Rio Grande do Sul sofreu 10 eventos extremos por causa da chuva. Não foram duas vezes que caiu. Foram mais de duas vezes. Você pega a região do Vale do Taquari, foi setembro, foi novembro e foi agora. Quer dizer, em 8 meses. Tem uma questão cultural, senador, porque a opção pela construção de cidades perto de rios era uma garantia de acesso à água. Sim. Era segurança, né? Hoje a percepção é outra, né? Morar perto do rio é uma situação de risco hoje no Rio Grande do Sul. Mas é um atrativo natural, né? O rio era o meio de transporte, vamos lembrar, você escoava a sua produção pelo rio, né? Então, quem produzia ali nessas regiões ali do Vale do Taquari, botava a sua produção num barquinho, ia desembocar lá no Rio Jacuí e depois chegar a Porto Alegre. Então, ele tinha todo um trajeto fluvial que era feito, né? E sempre se buscou. Aí eu cito aqui, a minha família, por parte do meu pai, é do Amazonas, né? Pô, na Amazônia, tudo está ligado à água e tudo está ligado aos rios. E um dos meus tios, ele sempre brincava com a minha falecida esposa, perguntando para ela qual era o rio que banha Bagé. Porque Bagé não tem rio nenhum que a banhe, tem o Rio Negro, que é um pouquinho perto, é só as nascentes dele, porque o Rio Negro fica mais caudaloso quando entra dentro do Uruguai, né? Então você tem alguns locais aqui que não são em beira de rio, mas aquela região mais afetada, ela vive em função do rio. O rio é vida, mas também é morte. Agora, né, senador? Existem estratégias específicas para proporcionar apoio psicológico e social aos residentes das cidades que foram devastadas? Esse é um grande trabalho do setor de assistência social. Vamos ver aí, né, as secretarias de assistência social do Estado, dos municípios, né, desse trabalho, né, deve estar sendo feito lá junto já nessas pessoas que estão abrigadas, né, que é a pior situação do mundo, né, porque a pessoa, num primeiro momento, ela sai da sua casa com a roupa do corpo, né, e aí depois ela cai em si, né, sobre toda aquela tragédia. Eu vejo porque nós temos uma colega nossa, que é do meu partido, irmã da minha chefe de gabinete, a deputada Franciane Baia, que teve a casa totalmente alagada lá em Canoas, né? Então, 2 metros de água lá tapou a casa inteira dela, né? E casa que ela tinha melhorado há um tempo atrás, quer dizer, tinha todo um processo ali, né? E ela jamais imaginou que isso acontecesse. Então, há um trabalho que tem que ser feito mesmo com uma pessoa que tem capacidade de se recuperar. Qual mensagem o senhor gostaria de transmitir para aqueles que seguem suportando as consequências dessa catástrofe? Olha, no começo da nossa conversa, né, eu até me emocionei um pouco quando falei, você me perguntou como é que eu estava me sentindo, né, e eu citei a imagem da estátua do laçador, né, ereta, né, resistindo em frente ao Salgado Filho. Resistindo. É isso. Essa é o momento que nós temos que viver no Rio Grande do Sul. Resistir e vencer. E como o senhor avalia a resiliência do povo gaúcho e a solidariedade que foi vista em todos os estados do Brasil? Olha, a resiliência do povo gaúcho é algo que é da nossa história, né? O Rio Grande do Sul é um estado muito peculiar, porque dentro aqui da nossa federação, ali que é onde houve o choque da América Portuguesa com a América Espanhola. Então é um estado guerreiro, não é? As pessoas que colonizaram aquele interior do Rio Grande do Sul sob os ataques de castilhano de para lá, para cá, né? Isso faz parte da nossa história e isso está enraizado, vamos dizer assim, no sangue que corre por cada um de nós. Então isso é uma tradição do gaúcho, né? De enfrentar a dificuldade e vencer. Agora, no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu pedi, né, que o povo brasileiro olhasse para o sul, e é o que nós estamos vendo. O povo brasileiro como um todo está olhando para o sul. Você vê aqui em Brasília, a base aérea não está dando conta
da quantidade de doações que estão sendo entregues diariamente lá. Tem galpões e galpões cheios de doações, a fila de 2, 3 horas que as pessoas enfrentam de carro lá na base para deixar a sua contribuição para apoiar a nossa população. Isso aí nos dá orgulho. Senador, o senhor apresentou um plano de trabalho para a comissão que vai acompanhar, que o senhor vai ser o relator, né, da comissão que vai acompanhar as ações de enfrentamento das enchentes no Rio Grande do Sul. O que o senhor pretende fazer? Não, o trabalho é conjunto, né? Nós apresentamos uma proposta inicial na quinta-feira passada para a nossa comissão, foi aprovada com algumas modificações, né? As tarefas principais ali hoje da comissão são separar a legislação que vai apoiar, né, as ações das 3 instâncias de governo, né, acompanhar, né, o emprego dos recursos que estão sendo liberados, né, e oferecer para o futuro, vamos dizer assim, uma estratégia para enfrentar as catástrofes climáticas. Senador, muito obrigada pela entrevista. Nada, Renata, eu que te agradeço.